Salve, pessoal. Vamos continuar o nosso curso sobre as 12 pedras coloridas. As 12 pedras coloridas significam iniciar a construção do universo a partir de pedras coloridas. Enfim, um desafio. Hoje chegamos à aula 4, que se intitula A Dialética da Natureza. Entender que tipo de dialética essas pedras compõem. A questão é que surgiu na física uma nova entidade a ser entendida, que é a cor. A, nós aqui, ou a física, está em busca pelo significado da cor. Assim como, vamos dizer, a inércia foi entendida através da massa, nós temos que entender o significado dessa hermenêutica da cor. Então vejamos o seguinte: nós estamos diante de um universo que expande 120 bilhões de galáxias. Isso que a astrofísica nos conta. Mas, ao mesmo tempo, confina a hermenêutica da cor. Então, é um universo que se expande e confina. É um assunto psicológico a ser entendido, talvez. E isso tem que ser entendido pelo estudo da cor. Enfim, o que a cor traz? O seu inusitado é justamente a não observabilidade. O que significa talvez isso? Significa que exista uma física do imanifesto. Esse manifesto em 120 bilhões de galáxias tem como contrapartida um imanifesto. E a primeira horizonte desse manifesto é o confinamento. Então, o confinamento justamente diz que algo é imanifesto, por definição. Mas para a gente manifestar esse manifesto, tem que ser através de um absoluto. Alguma coisa que seja permanente, que seja imanente. E nesse sentido, então, o que nós temos que apresentar? É uma simetria para a cor. Então, a cor, o manifesto da cor, é ser uma simetria. A pergunta é: que simetria seria esta? Bom, nós temos que desvendar essa situação. Essa é uma situação que a física já encontra desde 1969, são cerca de 50 anos, e que não existe até hoje, a minha opinião, uma resposta com sabedoria, com profundidade. Apenas temos essa questão: como chegar à física? Como chegar à física da cor? Nós sabemos uma coisa: nós temos um ponto de partida, que são pedras coloridas. Por que isso é um ponto de partida? Porque a cor, a pedra colorida, são partículas elementares feitas apenas de cor e spin. Não tem carga, não tem massa. Como o spin é uma entidade conhecida e a cor é uma entidade que também foi conhecida indiretamente, as pedras coloridas são partículas palpáveis, ao menos indiretamente. Significa que você não está trabalhando com matemática, você está trabalhando com entidade física. E essa entidade física tem uma outra entidade física dentro dela, que é um outro fenômeno físico, que é o confinamento. Essas pedras coloridas não vão ser encontradas no parque. Elas estão confinadas. Dessa maneira, nós temos que entender que causalidade que a cor está provocando. A cor foi descoberta ou estruturada ou categorizada como um número quântico, assim como spin, entre outros. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: a cor não é simplesmente um número quântico. A cor é uma entidade física. E essa entidade física possui atributos os quais nós devemos procurar os entender. Isto é, construir um modelo físico
a cor requer, ao seu entendimento, um modelo físico, assim como a massa teve F igual a ma. Mas a cor, então, ela entra para construir um universo feito não apenas de fenômena, como de número, não apenas expandindo galáxias, mas tornando quarks revestido como uma burca, quarks numenônicos. Nessa questão, vem então o que nós voltamos sempre a estar falando, que é a questão do confinamento. Nós somos físicos que vivemos embaixo da Lua, buscando física debaixo da Lua. E uma física notável a ser ainda entendida é a do confinamento. Por que ela é notável? Porque ela apresenta um corte epistemológico à física de Galileu. Existe a física de Galileu, vem nos últimos 400 anos, orientando a física através de ser uma ciência experimental. O confinamento cria justamente o oposto, a perda da mensurabilidade. O confinamento, então, se apresenta como um dogma experimental que nós compararíamos à invariância da luz. A invariância da luz, ela nunca foi entendida. Ela foi apenas compreendida. E ela foi compreendida pela relatividade, por exemplo. Isso significa que, digamos, existem os dogmas, eles são para serem compreendidos por paradigmas. Nós vamos deduzirmos ou intuirmos paradigmas para dar uma certa razão à presença daquele dogma que se estabelece experimentalmente. No caso do confinamento, tem dois paradigmas, que são, primeiro, o surgimento do númeno e do fenômeno. Esse númeno e fenômeno, eles aparecem mostrando que a natureza tem duas regiões. Significa que, vamos dizer, a física, ela perde a sua fisicidade experimental e agora ela tem que entender a natureza em duas regiões, uma numenológica e outra fenomenológica, mas duas regiões interligadas. O fenômeno, quer dizer, o elétron que você vê, ou a molécula, ele é fruto de uma realidade numenônica. Então, na relatividade, no dogma da invariância da luz, você uniu, pela invariância, o espaço com o tempo. Agora, o desafio é unir número e fenômeno. Ao mesmo tempo, o confinamento trouxe a quebra da visão reducionista, a perda da medição dos últimos constituintes. Então, você perde aquela visão de construir os acontecimentos a partir das partes. Agora, a parte ela é antecedida pelo todo. Em vez de buscar os últimos constituintes, nós devemos buscar todos os conjuntos primordiais. Bom, então nós estamos nesse caminho de buscar entender a manifestação da cor como uma entidade física. Nós temos duas vantagens. Uma que, vamos dizer, a cor foi obtida por Grimberg e outros em 1964 experimentalmente. Ela não veio da teoria, ela veio da experiência. E dessa maneira você pode criar, então, partículas coloridas que antecedem os quarks. Quer dizer, futuramente elas devem compor os quarks, mas elas antecedem aos quarks só tendo cor, mas sendo partículas de cunho experimental. Isso é importante a gente enfatizar. Enfatizar que nós estamos diante de uma física que não é baseada em matemática, é baseada em realidade experimental. Isso se tornou ainda mais visto com a Revolução de Novembro de 1974. Naquela época, foi após 10 anos
a gente chama de uma longa marcha, entendeu-se que a física era constituída por 6 quarks. Isso foi uma coisa notável, porque já foi notável, vamos dizer, para Thomson, em 1897, descobriu o elétron. O que seria agora descobrir uma partícula que não pode ser medida experimentalmente? Para isso, devido a toda essa a essência galileana da física, foi uma viagem muito grande. E a Revolução de 74 declara a existência dos quarks nos livros da física. Eu acho que poderia, só para enfatizar isso, que muitas vezes não é muito enfatizado, o grande significado dessa revolução, eu compararia 3 grandes revoluções que aconteceram na física. A primeira, a de Faraday, de colocar aquelas forças invisíveis que geraram a luz como uma onda eletromagnética. A outra foi a própria invariância da luz a chocar a tudo e a todos, diríamos, e só bastou ser interpretada como a física conseguinte o fez. E nesses 2 níveis eu incluiria a Revolução de 74. Então, para a gente entender física, principalmente aqueles que fazem física abaixo da Lua, é importante entender a noção de campos, entender o significado da luz e o significado da cor. Bom, então nós temos que entender um novo aspecto da física, que, eu volto a dizer, é além de Galileu. É entender uma física numenônica, entender como se trabalha nessa região. Então, essa é uma região que tem uma realização de causa e efeito diversa do que nós temos até hoje constituindo. Ela, como repito a dizer, ela baseada nas pedras coloridas, como suas partículas elementares, e no confinamento. Então, agora, você não tem mais o que o CERN faz, que são seções de choques, você não tem aqueles números. Você tem, mas tudo de uma maneira indireta. Então, se você não tem mais a mensurabilidade, a observabilidade, a perda da física de Galileu, o que sobra para você? Sobra o caminho da ideação. Você buscar entrar na região numenônica através da razão pura. Ou você toma um caminho, digamos, feliz, com a razão, ou você vai virar jacaré. Bom, então, o que acontece é o seguinte, dado qual é o desafio? O desafio que você vai ter que subir um Everest, subir um alto em busca da física da cor. Repetindo as aulas anteriores, a física da cor, então, o ponto de partida são as pedras coloridas. Esse é um ponto de partida, eu diria, o experimental, o pseudo-experimental, o indutivo experimental. Mas é um ponto de partida. Ninguém vai dizer a você que não existem pedras coloridas, que elas não são possíveis. Mas agora você tem que começar a dar universalidade. Uma teoria começa pelas universalidades que ela propõe, ou que ela contém. Então, essas pedras coloridas, elas unificam os quarks e leptons. Então, elas se tornam uma estrutura mais fundamental, preônica, dando uma universalidade para a cor. Ao mesmo tempo, essas pedras coloridas, elas generalizam a estatística de férmions e bósons para a região numenônica. Elas dizem, bom,
Se na região fenomenológica existe em qualquer lugar do universo férmions e bósons, eu vou trazer para essa região que não está expandindo galáxias, mas que está para dentro, também uma constituição de pedras coloridas formadas por férmions e bósons. Então, dessa maneira, elas unificam e têm essa estatística. Bom, isso são duas universalidades já bastante interessantes para se prosseguir na constituição do modelo numinônico. Faltam os paradigmas. Bom, como nós temos, vamos dizer, as pedras coloridas, elas contêm o princípio da totalidade. Elas formam um conjunto. Elas não vivem isoladas, uma pedra, outra pedra. Não, elas são um conjunto de pedras formando uma totalidade, que é a totalidade das 12 pedras coloridas. E essas pedras, elas constituem, na sua armação, um lado numinônico, que é o lado colorido, e outro lado fenomenológico, que é o lado sem cor, como nós deveremos ver a seguir. Mas o fundamental aqui, nessa leitura, é a questão da dialética. A dialética é uma ação fruto muito da ideação. Os filósofos antigos colocavam, vamos dizer, uma construção em termos de quente, frio, etc. Então, era uma maneira de se colocar uma ideação. E essas pedras coloridas, agora, em vez de quente e frio, nós vamos colocar elas como opostas e complementares pela cor e pela estatística fermion-bóson. Bom, então, nós agora vamos subir para o alto. Esse alto é qual o cume do Everest que existe. Esse cume seria a simetria. Então, nós queremos, vamos dizer, subir ao alto e reencontrar com dizeres antigos, como o manifesto ser manifesto. Essa é um escrito que vem da Noite dos Tempos. Então, nós temos que encontrar, no caso, vamos encontrar com os sacerdotes egípcios. No Egito Antigo havia o conceito de Noum, as águas primordiais. Noum dizia-se, gera Ré, o sol nascente, e Ra, o sol poente. Então, nós estamos com já uma indicação que não é de hoje nem de ontem, que vem o conceito de Númenor. Nós queremos agora entender quem é esse manifesto. O manifesto seria a simetria das três cores. Então, a partir de uma simetria, e essa é a ideia de uma simetria, é a parte imanifesta de uma teoria. E o manifesto, no caso, será o modelo das 12 pedras coloridas. Então, o manifesto é o modelo padrão, e assim por diante. Então, só que no nosso caso, nós não estamos aqui para fazer um modelo padrão, mas para fazer uma explosão da cor. Essa explosão da cor que é o fundamental para ser entendido. Bom, então nós vamos agora, nós chegamos ao alto do Everest, entendemos que o manifesto seria a simetria da cor, e agora nós vamos ter que descer esse Everest. Certo? Existe uma visão do alto, primeira a ser observada. É que a natureza, ela contém três geologias. Uma confinada, outra permanente e outra contingente. Então, isso que nós chamamos de universo, na verdade, ele tem três fases. A primeira confinada, como nós conhecemos, através dos quarks. A outra permanente, essa que, digamos, está sempre presente e que, digamos, é mensurável.
E a outra, uma região que nós chamaríamos de contingente, que significa o quê? Uma parte, ela pode ser criada. Então, tem muitos, vamos dizer, a química descobriu os isótopos, e assim por diante, a física de partículas, novas partículas, os materiais, novos materiais, como grafeno, etc., que não existiriam na natureza permanente, mas têm uma potencialidade de serem criados. Então, para a gente começar a entender essa nossa explosão de cor, essa nossa explosão de cor não deve estar apenas confinada, mas gerar uma natureza permanente e contingente. Então, apresentar esses três aspectos para a física quântica. Bom, visto isso, é hora de nosso Pedro Pedreiro descer com as 12 pedras coloridas. Gerar uma natureza em termos de número, que é a colorida, e fenômena, aquela sem cor, que pode ser permanente e pode ser contingente. O desafio dele é, a partir da cor, chegar à terra dos átomos que fica embaixo da montanha. Então, essas três cores se tornam, vamos dizer, a paixão de Pedro Pedreiro para chegar à terra dos átomos. Nós, então, colocaríamos nessa viagem 3 etapas à terra dos átomos. A primeira etapa é essa que nós colocamos como a da ideação, a que nos levou a entender a dialética da natureza. Uma natureza criada a partir de pedras coloridas, fermiônicas, de spin meio, e bosônicas, de spin zero. Essa natureza, essas pedras estariam interligadas, essas pedras coloridas interligadas, de uma maneira com cores opostas e complementares. Sendo assim, você está gerando uma dialética da cor. Essa dialética da cor tem que se manifesta matematicamente. Agora já não é mais ideação, é matemática. E, para isso, se propor uma teoria de grupo e teoria de Gauss. E a seguir, antes de chegar à Terra dos átomos, propor induções experimentais. Entender que essa complementaridade entre bósons e férmions vai gerar novos tipos de quarks, novos tipos de leptons, novos tipos de gluons, novos tipos de átomos na Terra dos átomos. Bom, vamos então começar a expressar essa dialética da cor. Essa dialética da cor, certo? Ela vai ser expresso nas cores vermelho, azul e verde. Vamos introduzir uma dialética na natureza, tipo Yang e Yin. Vamos fazer uma cozinha à la chinesa. Bom, então, o que nós temos? Nós temos que Pedro Pedreiro era um carpinteiro de matemática simples. Com ela, ele pretendia descer o universo. Embaixo, na festa, na Terra dos átomos, a festa era grande. Não faltavam estátuas de absoluto a adorarem. Diversos grupos de simetria eram candidatos a construir leis físicas, cada um impondo a sua estátua de absoluto. Pedro não era um Moisés que teria Deus como orientador de tese. No entanto, havia visto a chama do manifesto e carregava montanha abaixo as 12 pedras coloridas. Bom, Pedro descia a montanha abaixo. O seu primeiro guia era a dialética da natureza. Compreendia que aquelas 12 pedras estavam
amarradas entre si dialeticamente, se combinavam em opostos e complementos. Essa era a função da simetria das três cores e das estatísticas Fermi-Bose. Sendo assim, a sua primeira carpintaria matemática seria construir a composição dessas pedras através da teoria de grupo. Então, a partir da simetria das três cores, como está escrito ali, ele rodou a parte escalar sobre o C, que era o grupo de simetria da cor, e a parte fermiônica sobre o mesmo grupo de simetria da cor. O grande lance aqui a ser entendido é que nós preservamos o mesmo grupo de simetria. Isso permite uma construção preônica para as pedras coloridas a partir da cor. Então, vocês têm ali os bósons e os fermos rodando sobre três cores e os fermos de antibósons e assim por diante. O que acontece então? Os fermos e os bósons, sobre as mesmas três cores, estão agindo em representações opostas e complementares. E a partir dessas representações básicas, como estão ali descritas, 3 barras, 3 romanos e 3 barras romanos, Pedro vai começar a esculpir as partículas através da teoria de grupo. Então, as primeiras partículas construídas são através de duas pedras. Essas pedras, vamos dizer, se você colocar ali as pedras bosônicas, 3 vezes 3 romano, você vai ter a composição de teoria de grupo 3 barra mais 6. Significa que você vai construir uma partícula com 3 cores, ou melhor, 3 anticores. Da mesma maneira, no item B, nós temos uma partícula já 1, que significaria você tem um singleto. Se você então começar a ver toda essa tabela, em todas as variedades que tem de constituir partículas a partir de duas pedras, você vai começar a ver que tem 3 barras, etc., 6 barras, que são cores. Você está construindo a parte numenônica. E quem tiver com o número 1 é os chamados singletos, que são as partículas fenomenológicas. A questão é entender o que seria essas partículas numenônicas e fenomenológicas. Essas partículas, vamos dizer, nós temos que observar bem ao lado direito dessa tabela, o lado esquerdo estariam as pedras coloridas e o lado direito as partículas constituídas. Essas partículas constituídas são esqueletos, elas não são partículas. Então você começa a construir partículas. E são esqueletos construídos a partir desses 3 números quânticos: o spin, o yang e yin. Esses números quânticos são aqueles que você tem graças à simetria das 3 cores, que são o chamado manifesto encontrado no alto da montanha. Então, o fundamental é começar a entender, primeiro, o seguinte: o meu ponto de partida, eu estou debaixo da Lua, é o modelo padrão, como está na figura abaixo. Esse modelo padrão, ele tem quarks e leptons. Será que aquela tabela, pode voltar a tabela? Ela tem quarks e leptons? Então você diz, bom, o modelo padrão tem quarks e leptons e partículas de spin 1. Aqui você, nessa primeira constituição, você começa a ter partículas, no caso de spin 0, vocês estão vendo ali, e partículas com spin meio, olhando a tabela de spin, e olhando na tabela de spin, você tem também partículas com spin 1. Então, essas 3 partículas, que são fundamentais na construção do modelo padrão, você começa a ter ela a partir das suas pedras coloridas de spin meio e spin 0. A questão é que serão essas partículas. Você tem, então, a partícula 3
de cor 3 deve ser um quark em tripleto. Anti 3, um antiquark em tripleto. 6, um quark em sexteto. 1 deve ser uma partícula em cicleto, que seria o lepton. Aquelas de spin 1 também, você tem ela em luminônicas e fenomenológicas. Então você pode ter gluons e pode ter também os bósons de gauge. Então, a partir de duas pedras coloridas, através de esqueletos, vejam bem, você está construindo esqueletos. Você começa a entender a possibilidade de protótipos das partículas que construem o modelo padrão. Então, você agora começa a ter, vamos dizer, uma primeira confiança. Pedro Pedreiro, ele tem tudo menos confiança. Mas como a montanha não dá mais para subir, apenas para descer, ele, pelo menos a primeira parte da montanha, que seria a de chegar a de protótipo do modelo padrão, ele consegue alcançar. Bom, vamos dar um pouquinho de cancha, de espaço para Pedro. Pedro, ele entende muito bem que ele não é um Moisés. Ele não está descendo a montanha tendo Deus como orientador. Ele está descendo a montanha que ele sabe que se ele escorregar, ele desce a montanha abaixo. Bom, mas ele precisa, para assinar a tese, ter um orientador que chama-se Paulo Pintor. Paulo Pintor, ele é uma figura que entende a cor como algo para pintar e não para criar. A ideia de Pedro é a ideia numenônica. Você, a partir da cor, você gerar o universo. Então, você não está pintando o universo, você não está pegando o universo pelos números do LHC, você não é... O Paulo Pintor seria muito bom para ser um físico fenomenológico do LHC, ou um experimental. Ele estaria mais para pintar a parede do universo do que para entender essas origens mais fundamentais. Agora, a questão do Pedro, que ele trabalha com essa região numenônica, e ele tem que apresentar uma tese. É muito mais fácil fazer uma tese trabalhando como experimentalista do CERN do que descendo a montanha com 12 pedras. Então, o Pedro quer construir o universo a partir de 12 pedras. Essa é a tese dele. Ou ele chega embaixo, ou vai cair logo da montanha. Bom, Pedro está num caminho, entendamos, um pouco aventuroso. E ele procura dizer, bom, eu não sou o único. E alguma coisa já aconteceu nesse sentido no passado. E ele procura, então, Dr. Freud. Pedro procura entender a sua manifestação de logos como Freud procurou entender a do inconsciente. Ele quer entender, sabe que tem que entender, ele quer procurar um caminho de proceder do imanifesto ao manifesto. E esse caminho está em Freud. Para Dr. Freud, o universo sai do inconsciente e cria psiques ao invés de partículas. Então Pedro entende que Freud e ele têm algo similares. Só que Freud entende as pessoas, esse universo de 7 bilhões de pessoas, como psiques sendo construídas, sendo, vamos dizer, aventuradas a partir do número. E Pedro diz, não, o universo é a mesma coisa, só que em vez de pessoas, tem 120 bilhões de galáxias.
também querendo, com cada partícula dentro de uma galáxia, querendo construir sua identidade, querendo construir o seu conjunto de números quânticos. Dessa maneira, a gente diria que o universo procede do inconsciente para formas de existência mais conscientizadas e, dessa maneira, acrescentando ser à medida que se objetiva. Portanto, seja o universo do Dr. Freud ou de Pedro Pedreiro, ambos precisam construir ser, por construir entidades, precisam dar a cada um daqueles seus constituintes um sentido, um significado. Nessa analogia, Pedro vai ter que entender os estados quânticos a partir da teoria de grupo. Então, isso que ele veio descendo. Ele veio construindo teoria de grupo e construindo essa pletora de psiques. Então, voltando à tabela da teoria de grupo, você nota que aí você começa só com duas partículas. A gente está pegando um caso bastante... duas pedras coloridas. Você já começa a construir um conjunto, no lado direito, de tensores, que é um conjunto de psiques que você começa a organizar. Então, se você colocar três pedras coloridas, você vai construindo mais e mais e mais. Então, Pedro, ele sabe que ele está diante de um conjunto de estados quânticos a serem interpretados. E esse é o seu desafio. Bom, esse desafio, ele, vamos dizer, sabe que não é um Moisés, sabe que Darwin não é... Freud também é uma analogia, e ele busca um novo caminho, que é Darwin. O Paulo, ele é temeroso de não terminar sua tese. Ele sabe que Paulo, pintor, ele tem outras inclinações. Ele vai ficar querendo pintar as estrelas de amarelinho, e a tese dele é uma tese que tem que unir número e fenômeno. Convencer uma banca que essa é uma realidade a ser vista 400 anos depois de Galileu. Bom, então Pedro vai procurar uma nova referência para a sua criação de estados quânticos. E Darwin o leva a observar a evolução das espécies. Darwin diz para ele, olha, dá uma olhada o que aconteceu há 600 milhões de anos atrás, no período cambriano. Ali se formaram os primeiros animais. Hoje, se você vai querer entender certas partes da tua orelha, existe uma evolução que veio de animais que se constituíram desde aquela época. Então, o momento de você entender o que significam esses esqueletos que você encontrou. O que significam essas partículas de Yang e Ying que você apresenta. Então, você tem que encontrar a sua diversidade de partículas de Yang e Ying, um paragonismo com o período cambriano. E comece a fazer perguntas. Pergunta por que os quarks e leptons escalares, que são propostos na tua formação de teoria de grupo, não aparecem no LHC. Talvez seja a mesma resposta, porque muitos animais que apareceram há 300 milhões de anos atrás, hoje em dia não existem mais. A gente sabe que o próprio homem de Neandertal já não existe mais sobre a face da Terra. Isso é 300 mil anos atrás. Então, é o momento de você começar a entender a história da evolução das partículas.
Entender que esse proliferamento de partículas, ele talvez exista no início, mas depois algumas sejam eliminadas. Mas o fundamental da lição de Darwin para Pedro Pedreiro é que ele deve começar a entender a existência de uma paleontologia quântica. Esse é um tema que, digamos, vamos dizer, acredito que inexistente na física atual. A física atual, volto a dizer, ela é reducionista, ela na base de mariósticas, e ela não parou para pensar sobre a questão de paleontologia quântica. Esse é um outro pensamento a se trazer para aqueles namorados abaixo da Lua. Bom, o que acontece então? O que acontece é que Pedro Pedreiro começa a observar uma coisa. Apesar dele não saber matemática, assim como Faraday, ele começa a perceber não linhas de força, mas a presença de conjuntos. O universo se manifesta por conjuntos. Assim como Faraday disse que o eletromagnetismo se manifesta através de linhas de força. Bom, Pedro ele não é um Moisés, mas ele viu um manifesto. Ele viu não, ele subiu longamente o Everest através da ideação, através do significado de logos, e encontrou uma simetria da cor manifesta no que é chamado a dialética da cor. Então, ele volta aos filósofos antigos, não apenas discutindo quente e frio, mas trazendo o significado de pedras coloridas se manifestando através de opostos e complementos, mas se manifestando através da noção de conjunto. Isso começa a entrar na cabeça de Pedro Pedreiro. Ele observa aquela tabela obtida anteriormente e nota que, digamos, é uma tabela que tem diferentes tipos de conjuntos. Ele pode dizer, bom, o primeiro conjunto que tem é férmions e bósons. Então, quem tem spin meio, quem tem spin 0, tem spin 1, formam o conjunto, dois tipos de conjuntos desses estados quânticos. Depois eu posso dizer, bom, o conjunto de quem está no número e quem está no fenômeno. Quem tem cor e quem não tem cor. Então, bom, são outro tipo de conjuntos. Mas ele quer fazer física. Ele quer entender quais são, dentro desses conjuntos, dentro dessa enorme pletora que é possível se construir a partir da conjunção entre férmions e bósons através da explosão das cores, esse enorme tipo, ele quer saber qual seria o conjunto mínimo sendo formado. Então, ele quer começar a construir física, veja bem, ele entendeu, assim como Faraday, que existe uma coisa simples de física, que é a física a partir de conjuntos. Então ele diz, não, agora eu não vou fazer física a partir dos últimos constituintes. Eu vou fazer física a partir dos conjuntos mais fundamentais. E eu quero saber qual é o conjunto mínimo. Bom, ele diz o seguinte, o conjunto mínimo são famílias. Você nota que Pedro é realmente um Pedro Pedreiro. Ele vê as coisas pelo seu lado simples. Ele vê a natureza a partir de partículas chamadas pedras coloridas. E agora ele quer as entender a partir das famílias que constituem. Então, ele diz, aqueles estados quânticos que eu tenho, que foram constituídos, eu vou ver que famílias eles têm. Então, vou pegar um caso usual, que é o espinho isotópico. Então, o espinho isotópico, dando um exemplo, quando o I é 3,5, ele tem 4 estados quânticos. Esses 4 estados quânticos, eles são opostos. O 3,5 tem menos 3,5 e tem 2 estados quânticos, outro com 3,5 e 3,5, outro com 3,5 e menos 1,5. Então, tem 2 estados quânticos opostos, mas
os quatro formam um somatório, que somatório de números quânticos dá zero. Então, Pedro define como família aquele conjunto de números quânticos cujo somatório de estados quânticos dá zero. Então, somando os estados quânticos de espinho isotópico igual a 3, ele forma este tipo de família para o espinho isotópico. Daí ele diz, bom, agora eu tenho lá na minha tabela meus estados transformados por spin, yang e ying, também em opostos e complementos. Então ele escreve ali embaixo aquilo que seria, vamos dizer, quarks de spin meio. Então ele pegou daquela tabela, separou a turma de spin meio com y igual a 1 e y, vamos dizer, yang e ying igual a 1, igual a 1. E coloca eles na sua divisão 1 menos 1, etc. E daí ele vê que ele compõe igualmente, no caso do espinho isotópico, essa combinação de estados quânticos. Essa combinação de estados quânticos ele define como famílias. Essa é a família de quarks mais fundamental que ele obtém. Não de quarks, repito, mas de esqueletos, de, vamos chamar, quarks yang-yin. Então, a seguir, ele quer estudar um pouco, ele está querendo construir uma física, e ele diz, eu vou construir, então, fazer uma leitura mais matemática dessa paleontologia quântica que eu tenho. O que essa paleontologia me deu? Ela me deu quatro quarks yang-yin, o spin meio, dado cada um por essa expressão matemática. Então, esses quatro quarks, eles, vamos dizer, seriam os esqueletos para construir os quarks que nós temos vistos no LHC. Então, ele diz, bom, eu vou colocar esses quarks, primeiramente, no multipleto. Então, ele pega esses dois quarks, separa no Xi e no Xi, e coloca spin-up e spin-down. Então, ele monta um multipleto, certo? Que são os espinores de Dirac. Então, ele monta dois espinores de Dirac. Então, ele está começando a compreender que a tabela dele, na verdade, já começa a dar esqueletos possíveis de começar a serem alocados como espinores de Dirac. E essa família de quarks, ela aparece em dupletos. Então, o Xi forma dois dupletos, forma um dupleto. Tá? Então, ele traz uma nova dedução. Aquela matemática simples que ele faz com teoria de grupo, insere a noção de quarks em dupletos. Dessa maneira, ele começa a ver que existe um desafio paleontológico para a física. É como daqueles quarks Xi que ele obtém da sua tabela, pode chegar aos quarks, a família de quarks U e D, que estão presentes no modelo padrão. Volta ao modelo padrão ali. Então, aqui vocês veem, no modelo padrão, tem os quarks U e D. Qual é a diferença dos quarks U e D para aqueles quarks Yang e Ying de Pedro? É que esses U e D têm outros números quânticos. Tem massa, tem carga, tem outros números quânticos conservados. A questão, então, se torna uma nova pesquisa para a física fazer, que é o desafio paleontológico que Darwin o avisou. Como, a partir desses números quânticos de cor, gerar os novos números quânticos que são como massa, como carga elétrica, etc. Então, Pedro já começa a ter isso na sua cabeça. Assim, Pedro, ele começa a entender que existe um manifesto, ele subiu a montanha, projetou um manifesto a partir de 3 cores, e que deve existir um manifesto a ser construído, que é um universo movido a pedras coloridas. Então, Pedro está aqui
para construir o universo a partir de pedras coloridas. Por isso que ele, daqui em diante, sempre será chamado de Pedro Pedreiro. Apesar do seu orientador, Paulo Pintor, não está interessado muito em pedras, em construções. Está interessado em pintar fenomenologicamente a cor. Bom, o modelo das 12 pedras propõe um universo de estados quânticos gerados pela dialética da cor. Essa é a questão a que chegamos a essa palestra, trazendo uma noção de conjunto que se desenvolve através da explosão da cor. O que a gente começa a entender? A gente começa a entender que, diversamente do que da visão reducionista, a física é constituída por conjuntos. Ela se move de conjuntos em conjuntos. O primeiro é o conjunto das 12 pedras e o último são essas galáxias em famílias também. Então, mas sempre seguindo esse princípio. O universo, ele segue a torcida do Liverpool. Quer dizer, we never walk alone. Ninguém anda sozinho. Apenas nós vamos nos transformando nos conjuntos que nós vivemos. Uma hora a gente vive o pré-escolar e outra hora o conjunto da universidade. Mas entre pré-escolar e a universidade, existe a questão da paleontologia quântica. Esse é o novo tema que começa a tomar conta dos pensamentos de Paulo. Ele entende que a simetria das 3 cores, ele entende a presença das pedras coloridas, ele entende a existência de uma dialética do conhecimento, ele vê que tudo agora começa a rodar a partir de conjunto, mas o desafio é saber como é que todo esse caminho faz com que um elétron saia de um elétron yang-yin, seja um elétron atual, e daqui a um tempo tenha um elétron com fio de cabelo. Então, essa paleontologia quântica é o desafio que Paulo começa a compreender. Pedro. Paulo só está querendo viver ali no céu, com aquelas coisinhas. Pedro começa a entender que os quarks elétrons yang-yin e em dupletos são 2 coisas que ele tem na mão. Ele conseguiu ter isso. A questão é como ele vai ir à frente. Ele não pode ir para trás. Ele só pode ir para frente ou cair do alto da montanha. Mas, por enquanto, Pedro Pedreiro ainda não caiu da escada.